Muito boa noite a todos, a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSU. Como sempre, o Diálogo AMSU desenvolvido às segundas-feiras, sempre promovido pelo Instituto AMSU, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos trabalhar com o tema África, diversidade, importância geopolítica e relação com o Brasil, tendo conosco dois grandes conhecedores da região e dos movimentos que ocorrem na região da África, que são o professor José Manuel Gonçalves, que é um ativista político na luta pela independência e democratização de Angola, né? Ele tem nacionalidade angolana e também nacionalidade brasileira hoje. Ele é economista, é professor na Universidade Federal Fluminense e pesquisador na Universidade de São Paulo. É escritor de vários livros de ficção e de não ficção, sempre abordando o tema da África. E ele se autodenomina um nômade, né, trafegando pela África como um todo, mas particularmente pela Angola, por Angola, pelo Brasil, por Portugal, e também pela França. E teremos também conosco o professor Acácio Sidney Almeida Santos, que é professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, é presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos, é pesquisador associado ao Grupo de Antropologia da Comunicação da Université Félix Houphouët-Boigny. Depois ele explica de verdade como é que se pronuncia o nome desse instituto, dessa universidade, né, que fica na Côte d'Ivoire. Nós estamos abordando esse tema dada a importância crescente que a África vem assumindo no novo grande jogo geopolítico internacional e também pelo fato de termos tido a ocorrência nesta semana da cúpula dos BRICS na África do Sul. Os BRICS que são formados, que vinha sendo formado, né, pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, daí o nome BRICS, e que agora passa a incorporar mais 6 países, né? 2 na África, a Etiópia e o Egito, 3 no Oriente Médio, né? O Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, e na América do Sul, a Argentina, né? E vem abrindo discussões de incorporação de uma série de outros novos países. Eu vou, então, passar para os nossos expositores. Antes disso, vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSU, que deem o seu like, né? Curtam as nossas atividades e, tendo interesse em ser informados e informadas sobre as atividades que a gente desenvolve, cliquem também sobre o sininho. Passo, então, sem delongas, para o professor João Gonçalves, para a sua fala inicial. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todo este grupo, que é realmente, bom, o conhecimento que existe no Brasil sobre a África ainda está longe do que devia ser, mas progrediu muito nos últimos anos. A própria realidade africana se afirmou à escala internacional, sem dúvida,
mas o Brasil teve momentos de grande aproximação com a África, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Os resultados, nós não vamos fazer paternalismo, não foram nunca aqueles que poderiam ter sido, que o potencial permitia que fosse. Digamos que o relacionamento foi aproveitado por um conjunto de empresas que acabaram tendo uma atividade econômica na África muito semelhante à que os países ocidentais tinham. Infelizmente, mesmo países muito próximos, chamadas economias emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, tem um comportamento em relação à África que acaba sendo um comportamento parecido com o colonial, no sentido de que prestam serviços de curto prazo muito rentáveis e fazem extrativismo. Portanto, digamos que o pacto colonial não foi rompido, mas esses períodos, sobretudo do ponto de vista do Brasil, como tivemos muito diálogo interno que chegaram a círculos do poder, eu penso que nesta nova vaga que se anuncia, o relacionamento será de outro tipo, e até porque a conjuntura mundial impõe que seja de outro tipo, mas podia ter avançado mais depressa, mas, como todos sabemos, durante 4 anos, o Brasil se afastou, se autoconsiderou pária na política internacional e, sobretudo, em relação à África, deu realmente muito pouca importância ou quase nenhuma. Ora, o Brasil tem, além das suas ligações com a África do ponto de vista histórico, não vamos falar nisso, tem ligações atuais, uma, naturalmente, através dos BRICS, a outra através da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eu quero lembrar que Lula teve na reunião em Santos, Joanesburgo, dos BRICS, saiu de Joanesburgo, foi a Luanda, fez uma viagem, uma visita oficial de 48 horas em Angola, com assinatura de 11 acordos. Desses 11, se metade foram aplicados, já está muito bom. E depois foi para São Tomé e Príncipe, né, onde esteve na cúpula da CPLP que, por votação, é dirigida por São Tomé e Príncipe. Portanto, as relações comerciais, vamos deixar a história de lado, né? As relações comerciais entre o Brasil e a África, no princípio, foram dificilmente entendíveis, tanto no Itamaraty quanto em alguns ministérios, em virtude de as economias africanas inicialmente não terem sido bem entendidas. Seria aí onde eu iria incidir algumas informações, mas que foram depois entendidas a nível do governo do Brasil, até pelo menos 2012, 2014, quando as relações diminuíram, também porque a situação econômica do Brasil, ela própria entrou em recessão, mas também entrou na maior parte dos países africanos. É o seguinte, quer dizer, a África foi objeto de uma coisa que se chama a balcanização. Ela foi muito, como sabem, foi muito dividida depois da Conferência de Berlim entre as potências coloniais, mas na véspera das eleições, das primeiras independências, em 1960, grandes unidades, como a África Ocidental Francesa e a África Equatorial Francesa, não ficaram, essas duas unidades, elas foram divididas e deram lugar a 13 países, a maior parte dos quais inviáveis economicamente, ou porque não tem população, ou porque não tem superfície, ou porque não tem recursos, ao contrário do que muita gente pensa. E a avaliação que a gente faz hoje é que praticamente 2/3 dos países africanos não são economicamente viáveis. Dos países africanos, não da África. A África é viável. E se seguisse os princípios do panafricanismo, não tinha havido a balcanização. Então, o que é viável na África? A África é dividida em 5 macro-regiões. E todas essas realmente são viáveis. Todas têm projeto de mercado comum e todas possuem, uma não possui, que é a África do Norte, que vive um pouco dividida entre o Magreb e o chamado Maghreb. O Magreb é Marrocos, Argélia, Tunísia, e depois a Líbia e o Egito, que muitas vezes tem mais relação com o Oriente Médio do que com o próprio continente africano. Mas na África subsaariana, cada uma das macro-regiões possui uma comunidade de desenvolvimento. Ou seja, que por cima das nacionalidades, por cima dos países, dos estados, foram criadas entidades supranacionais que deveriam funcionar em termos de integração econômica. Os projetos são muito avançados, mas tem um problema de base. É que essas comunidades de desenvolvimento, tem a CDAO na África do Oeste, muito falada, tem a Comunidade dos Estados da África Oriental, África Central, e depois tem uma muito importante que desempenhou um papel, eu mesmo
durante algum tempo trabalhei com essa entidade, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é mais pesada porque tem a África do Sul por dentro. Ora, o problema da implementação, de levar à prática essas comunidades de desenvolvimento, que são, portanto, supranacionais e que viabilizam realmente as economias e o funcionamento dos Estados, a melhoria da condição social da África, essas têm um problema de base, que são as instituições. Nada disso vai funcionar enquanto o continente não tiver Estados de Direito, instituições estáveis e as comunidades de desenvolvimento passam a maior parte do tempo intervindo como fator, como instituição de resolução de conflitos. Nesse momento, bom, durante muito tempo foi a SADC, na África Austral, com as lutas pela independência de Angola e de Moçambique, a descolonização e a luta contra o racismo no Zimbábue e contra o racismo na África do Sul, e nesse momento a África Austral é até a região mais calma do continente africano. Mas nós temos regiões muito conflitivas, então, a nível da África, e enquanto esses conflitos não forem resolvidos, naturalmente, a integração econômica é impossível de fazer. Se a integração econômica já fosse possível de fazer, esta questão de saber quais eram os africanos que estariam no G20, que estarão nos BRIC, já teria sido resolvida, porque entrava com essas comunidades de desenvolvimento. Eu diria muito rapidamente, depois, se quiserem fazer perguntas, a gente dá detalhe, mas cada comunidade de desenvolvimento dessas é mais ou menos equivalente a Mercosul. Significa mais ou menos isso. E se procura que avance um pouquinho mais, e a partir do momento em que a União Africana adotou, em princípio, o modelo de União Europeia, passou a considerar-se que cada unidade tem presidente, se possível, moeda comum, assim, todos esses processos já de avanço, de aceleração da história, no sentido de fazer integração e de viabilizar as condições econômicas. Há países africanos que realmente, mesmo que você quisesse fazer uma distribuição equitativa do produto interno bruto, não daria para todo mundo. Países com, claramente, são pontos de passagem. O caso, por exemplo, de Togo, o caso de Benin, falando na costa oeste. Olha, há pouco você falou na Universidade do Houphouët-Boigny, essas questões da viabilidade da região são muito estudadas nas universidades da Costa de Marfim e da Universidade do Senegal, de Dakar, que chamava Universidade de Dakar quando eu estava lá, agora chama Cheikh Anta Diop. Tem bastantes estudos já feitos, mas fica tudo na base do estudo, justamente por causa dos conflitos. Eu iria, sem fazer dar muito detalhe para já, iria sublinhar que na costa oeste africana, um país que não foi produto de balcanização e que, portanto, é o maior, é a potência da região, é a Nigéria. Muita gente se pergunta por que a Nigéria é tão maior que os outros. É porque não foi vítima de balcanização, quer dizer, ela ficou exatamente, e com problemas internos de grande diversidade. Uma diversidade de caráter religioso, e quando a gente diz de caráter religioso, implicitamente estamos dizendo de caráter cultural, a Nigéria tem mais ou menos 40% de muçulmanos, 40% de cristãos, isso muito esquematicamente, e 20% do que é considerado como animistas, em termos de antropologia, ou seja, de religiões tradicionais africanas, que, de um modo geral, fazem aliança, quando se trata de política, com os políticos cristãos. A Nigéria tem uma população enorme, né? É o único país do mundo que tem mais população negra ou afrodescendente que o Brasil é o segundo, depois da Nigéria, está com cerca de 200 milhões de habitantes, então é uma economia para a qual tem que se olhar muito. O Brasil, tradicionalmente, mesmo antes, já no tempo de Fernando Henrique, penso que até mesmo no período anterior, Itamar e Collor, o Brasil se abriu muito para três economias africanas, mesmo sem política muito elaborada, uma delas a Nigéria, a outra Angola e a outra África do Sul. A África do Sul, porque a própria estratégia das empresas obrigava a isso, a indústria automóvel do Brasil e da África do Sul muito conectada, as marcas são praticamente as mesmas, e quando o apartheid acabou, o Brasil se aproximou, inclusive, muito da África do Sul, até porque isso tinha reflexo interno. O Brasil é um país com muito racismo, um gesto em relação ao apartheid, em relação a Nelson Mandela, tinha naturalmente reflexo interno na maior parte da população do Brasil. Mas em relação a Angola, foi a questão do petróleo e o fato que depois, apesar de tudo, né, pode ser um fato até curioso, Angola ficou independente em 75, em plena ditadura militar no Brasil,
Mas o Brasil foi o primeiro país que reconheceu a independência de Angola. Quanto à Nigéria, pelo potencial que a Nigéria tem em matéria de petróleo e pelo mercado interno que a própria Nigéria apresenta. Parte do PIB da Nigéria é promovido pelo fato que são 200 milhões e 200 milhões consumindo. A gente sabe que no PIB o consumo das famílias é quase sempre o percentual principal de um PIB, de uma economia. Então, a Nigéria tem um PIB que é o maior PIB da África a sul do Saara, incluindo o norte do Saara, o Egito tem mais. E isso levanta alguns problemas de disputa entre a Nigéria e a África do Sul. Como a África é bastante discriminada a nível do cenário internacional, geralmente vem um africano só. Os BRICS inicialmente eram BRIC. As primeiras reuniões era BRIC, não tinha West, South Africa. E isso porque os BRICS foram criados a partir de uma expressão de um banqueiro norte-americano, do JP Morgan, que disse que Brasil, Rússia, Índia e China eram potências emergentes. E ele deu as iniciais. E depois da primeira reunião, os BRICS sentiram que politicamente tinha que inserir a África e inseriram a África do Sul, que é considerada, que é um PIB que é o segundo ou terceiro mesmo nesse momento, mas tem uma diferença com os outros, é que não é um PIB de monoprodução, é um PIB muito diversificado e é um PIB que implica ciência e tecnologia. Por exemplo, a África do Sul, no tempo do apartheid, tinha bombas atômicas. Chegou a esse ponto, tem central nuclear, é grande produtor, inclusive indústria, alguns contatos até com o Brasil, por exemplo, indústria de armamento implicando mísseis de médio alcance. Isso tudo, boas universidades. Uma delas eu até tive um ano acadêmico lá, a Universidade de Cape Town, que é uma das 150 melhores do mundo, fica à frente da principal do Brasil, que é a USP, mas esses rankings têm um significado muito relativo. Então, a África do Sul foi escolhida por isso, mas não evitou o problema, não evita o problema com a Nigéria. E esse é um elemento que pesou na escolha da Etiópia como representante da África, agora como segundo representante da África subsaariana nos BRICS. A África do Sul preferiu fazer pressão para que entrasse a Etiópia. Fez uma escolha que é muito polêmica, levanta problemas na África. Por que Etiópia? Porque se você coloca a Etiópia, tem vários outros países, inclusive na África Oriental, como Quênia, que poderia ter entrado. Mas o que eu queria sublinhar é o seguinte: a região oeste africana, cuja comunidade de desenvolvimento, é importante fixar o nome, CDAO, tem a Nigéria dentro, a Nigéria liderando, ela não só num período que começou mais ou menos com o pós-guerra civil na Argélia, guerra civil pós-independência, eu não estou falando da guerra para a independência, se constituíram diversos grupos ligados à Al-Qaeda, voltados para o Maghreb, onde foram muito reprimidos. As forças de repressão do Egito, Marrocos e Argélia, sobretudo, conseguiram sacudir a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, que desceu e se implantou em países do Sahel. O Sahel é a região que fica entre o Saara e a Savana. E pega um bloco grande de países, porque no início essa guerra, a guerra jihadista, pegava Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Chad, Níger e juntava com o lado do Índio, quando o Al-Shabaab já estava em guerra na Somália há bastante tempo. Portanto, é uma faixa quase contínua de ação de movimentos terroristas que desceram ao longo do Índico, portanto, do lado oposto ao Atlântico, desceram do lado do Índico e hoje conduzem uma rebelião mesmo no norte de Moçambique. Isso deu lugar à intervenção de forças estrangeiras, que é um outro elemento importante da vida africana. Todas, sem exceção, grandes crises de segurança na África implicam intervenção estrangeira. Ela pode ser multilateral, em geral Nações Unidas, mas também tem uma que é da União Africana, na Somália. No entanto, é financiada pela União Europeia, portanto, uma forma, digamos, uma das formas de intervenção que o Ocidente teria preferido, fossem forças locais que o Ocidente pudesse financiar. Mas, no caso do Mali, as coisas ficaram muito sérias, porque tanto a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico como o Estado Islâmico do Grande Saara tomaram o norte do Mali e fizeram um Estado, chegaram a ter mais força, o Estado Islâmico do Grande Saara, mais força em Mali do que, por exemplo, tinha no Iraque. Levou uma intervenção francesa, deu os problemas que deu em relação ao exército de Mali, houve um golpe de Estado,
e o exército de Mali, que é insuficiente para fazer frente à rebelião, pediu então o apoio da Wagner. E a entrada da Wagner no Mali depois deu lugar a outras entradas, que a gente, para eu não levar muito tempo, a gente vai falar isso nas perguntas, se for preciso. Enfim, a Wagner, ou a política externa do Kremlin, entenderam que a França estava muito desacreditada na África, uma política neocolonial muito evidente, e tem vindo a avançar. Inclusive, a aliança, talvez não com presença militar, mas seguramente uma aliança econômica e política com Burkina Faso, e agora a questão do Níger está se levantando, que é uma questão central neste momento para a segurança do continente, na medida em que a Nigéria falou que não admite mais um poder militar, um quarto golpe, na sua fronteira, e que, se o poder não for devolvido para o presidente civil, a Nigéria interviria em nome da comunidade dos Estados da África do Oeste. Esse é, digamos que, o ponto flash, nesse momento, da África de uma forma geral. Agora, há uma série de outras questões de ordem econômica a nível africano. A gente já sabe que dos 49 países mais atrasados do mundo, daqueles 49 daquela divisão nas Nações Unidas, o Lost Division Countries, dos 49, 40 são africanos, e os índices de desenvolvimento humano, também a parte de baixo é africana. No entanto, tem algumas exceções, são interessantes, tem exceções, bom, e a maior parte dos países africanos são ou regimes ditatoriais ou regimes autoritários. Alguns dos ditatoriais vão muito longe, são ditaduras ferozes mesmo, tipo Eritreia, tipo Guiné Equatorial, e aí a ligação do Brasil à Guiné Equatorial deu lugar na esquerda africana a muitas perguntas que eu tive muita dificuldade em responder. Depois tem regimes mais ou menos assim, do tipo monarquia feudal, como é o caso do Eswatini, que é o ex-Suazilândia, mas depois também tem regimes democráticos que, tirando mesmo a África do Sul, que é conhecida como tal, é uma democracia tipo ocidental, países com regimes democráticos e desempenhos econômicos interessantes. É o caso de Namíbia, é o caso de Cabo Verde, é o caso de Seychelles e Maurício, que têm índice de desenvolvimento humano muito acima do Brasil. Mas são países pequenos em população, portanto, tem pouca influência. A grande influência vem dos grandes estados africanos, no caso da África do Sul, que tem uma inserção muito grande no sistema financeiro internacional. A Bolsa de Joanesburgo é uma das 15, 16 maiores bolsas do mundo, e depois as zonas de conflito. E essas zonas de conflito têm tendência a se alargar. A visão da Nigéria é que esse golpe do Níger tem que ser parado exatamente por essa razão. Digamos que a preocupação é que são estados muito frágeis, alguns deles, conforme eu disse, não têm nem viabilidade, portanto, eles são viáveis através das comunidades de desenvolvimento, e as comunidades de desenvolvimento têm muita dificuldade de resolver esses conflitos. Então, os desafios da África, eu situaria o desafio principal como a construção das comunidades de desenvolvimento. As macro-regiões, elas realmente têm que ser construídas como tal, e isso é que aproxima do panafricanismo, que é a ideologia de base a partida para a descolonização, e, em segundo lugar, que também é bastante importante, quer dizer, o continente africano não pode ficar nessa vulnerabilidade de que sempre que tem uma crise de segurança tem que vir gente de fora para resolver o assunto, ou não é para resolver, é para intervir. E do ponto de vista do relacionamento com o Brasil, quer dizer, me parece então que há uns sinais que o Brasil vai retomar realmente um bom relacionamento com a África do ponto de vista econômico, já com mais precauções em relação ao período anterior, não reproduzir uma relação de tipo colonial. E, por outro lado, então, ou nos BRICS ou no G20, eu estou em crer que é muito mais no G20, será mais representativo, que o Brasil venha a ter um diálogo com países africanos que sejam representativos, na minha opinião, deveriam ser essas comunidades de desenvolvimento. E, do ponto de vista, então, de segurança e de democratização, isso demonstraremos durante a conversa, é assunto ligado. Quer dizer, os regimes autoritários é que não são os povos que provocam as crises de segurança, são os regimes autoritários. Olha, eu penso que eu passei dos 20 minutos, não queria passar mais do que isso, então a gente fica por aqui e o que eu falei levanta um monte de dúvidas e a gente falará nisso a seguir. Muito obrigado, Joanuel, muito obrigado mesmo. Acho que você faz uma fala bastante abrangente, acho que dá um quadro, um panorama, né, da situação africana bastante importante. Eu passo, então, imediatamente para o professor Acácio,
Acácio, com você, por favor. Ótimo, muito obrigado, Granado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu agradeço o convite feito por você, Granado, para me juntar a vocês na companhia do professor Januel Gonçalves, que eu não conhecia, e fiquei feliz em ouvi-lo, para fazermos aqui algumas reflexões, tendo como tema central o continente africano, sua diversidade, sua importância geopolítica, suas relações com o Brasil, ou as relações do Brasil com o continente africano, no âmbito da cooperação e da gestão estratégica de políticas públicas, que é o que o Instituto vem fazendo, né? Desde 1999, eu desenvolvo o trabalho de campo na Costa do Marfim, África do Oeste. Foi lá que eu fiz parte do meu doutorado e também lá que eu fiz o meu pós-doutoramento na área da sociologia da saúde, da antropologia da saúde, e mais especificamente uma área que vem crescendo muito no Brasil e que é coordenada pelo professor Paulo Bus, que foi presidente da Fiocruz, que é a área de saúde global, diplomacia da saúde. A fundação foi citada nos últimos dias, ou desde a posse do governo do presidente Lula, ele já citou a Fiocruz inúmeras vezes, e agora, nos últimos dias, durante o encontro aqui já citado dos BRICS, ele falou da capacidade da Fiocruz enquanto conhecimento técnico, né, para a criação de laboratórios para a produção de medicamentos, né? Assunto que está na pauta dos países africanos, sobretudo depois da pandemia da Covid-19. É claro que esse tema não é um tema novo, é um tema bastante antigo, mas nesses últimos tempos, sobretudo nos últimos 6 meses, essa discussão vem ganhando relevância, especialmente pelo fato de que os países africanos não tiveram, os dados dizem que apenas 20% da população africana tomou a primeira dose da vacina contra a Covid, né? Isso vai colocar um problema muito sério na discussão sobre migração, por exemplo, e também sobre desenvolvimento, né? Mas a boa notícia, que talvez possa ser uma boa notícia, é que, juntamente com a Fiocruz e com outras instituições coordenadas pela Organização Mundial da Saúde, provavelmente teremos aí 6 países do continente africano produzindo vacinas com RNA mensageiro, e são o Egito, Quênia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia, né? A África do Sul já está bem à frente, mas esses serão, com certeza, os 6 primeiros países, né? A primeira vez que eu fui para a Costa do Marfim, eu viajei em uma companhia aérea que ocupou o espaço deixado pela Varig. Eu faço questão de trazer essa informação, que talvez não sirva para nada, para lembrar que a conectividade do Brasil com o continente africano era maior há 20 anos atrás do que temos hoje. Então, essa discussão, se vamos, como disse o presidente Lula nas últimas horas, voltando ao Brasil, vou conversar para que as companhias aéreas voltem a voar. Existe uma discussão muito maior aí no campo da geopolítica, que não se trata apenas de querer ou de não querer, mas quem controla todo esse espaço e, por exemplo, qual tem sido o lugar de companhias aéreas como a Air France, que controla boa parte do espaço ou da conectividade com a África do Oeste, especialmente, mas não só com a África do Oeste. Tá? O professor Josué fez aí na sua rápida comunicação, citou muito a África do Oeste. Então, Costa do Marfim está localizada na África do Oeste, é um país extremamente importante, hoje menos importante do que foi há alguns anos atrás, razão pela qual o Brasil se instalou, teve embaixada, continua tendo embaixada na África, na Costa do Marfim. E eu destaco que foi muito importante ter ido até lá, porque eu vou fazer uma crítica rápida aqui e antes eu quero exatamente tratar disso, né? Ao ir para a Costa do Marfim, passar uma temporada na Costa do Marfim, eu pude perceber o seguinte: o quanto nós temos centros de pesquisa extremamente importante. Pena que o professor Mourão já não está mais vivo, mas o professor Fernando Mourão foi pessoa importante ali na Costa do Marfim,
e o quanto o que nós desenvolvemos de pesquisas, e por isso que esse encontro aqui também é importante, desenvolvemos de pesquisas sobre os países africanos, sobre as sociedades africanas, está muito distante daquilo que poderia ser uma pauta verdadeira numa relação de cooperação sul-sul, por exemplo, né? Então, eu diria que nós, no Brasil, ainda produzimos pesquisas que estão muito mais próximas de uma biblioteca colonial do que daquilo que a sociedade civil africana desejaria, daquilo que os governos africanos desejariam ou daquilo que os países africanos desejariam. Por isso, eu gostaria de destacar aqui, o professor Josué falou da Universidade do Senegal, a Universidade Nacional do Senegal, que hoje é a Universidade Cheikh Anta Diop. Lá está localizado o Codesia, e foi fundado por alguém que é conhecido aqui, se a África é desconhecida de grande parte do público, Samir Amin não é um desconhecido, né? Então, Samir Amin é um dos fundadores do Conselho Nacional para o Desenvolvimento das Ciências Sociais. Eu acho que qualquer projeto, e aí eu vou chegar exatamente nesse ponto um pouquinho mais à frente, mas qualquer projeto hoje de discussão, de cooperação com os países africanos tem que considerar o Samir Amin enquanto grande intelectual e tem que considerar também a produção do Codesia, do Conselho Nacional para o Desenvolvimento das Ciências Sociais. Bem, de 1993 para cá, nós tivemos, nessa região citada pelo professor Josué, a desvalorização do franco da comunidade financeira africana, que é a mesma sigla, né? FCFA, que era, durante o período colonial, franco da comunidade francesa na África e que depois, com as independências, vira franco da comunidade financeira africana. Isso, somado aos projetos de ajustamento estrutural e também a outros problemas, como, por exemplo, no campo da saúde, a iniciativa de Bamako, que foi um acordo feito em 1987 entre os ministros africanos da área da saúde, com apoio da OMS e da Unicef, para se criar um projeto de participação da comunidade na administração da saúde, fazendo com que o financiamento de medicamentos essenciais não fosse mais da administração pública, acabou criando vários problemas. Eu estou aqui destacando apenas um, aquele que vem me interessando no meu campo de pesquisa, que é para entender um pouco esse distanciamento, esse desinteresse do Brasil. Eu vou chamar aqui provisoriamente de desinteresse do Brasil em relação ao continente africano, mas é para entender que as relações do Brasil com o continente africano ela vem sendo marcada por algo que eu vou chamar de relações pendulares. Em um determinado momento, o Brasil tem uma aproximação com o continente, a ponto de ter sido o primeiro a reconhecer a independência de Angola. No segundo momento, se distancia, e esses 6 últimos anos revelam exatamente isso, mas também há de se perguntar se os anos anteriores, que foram os anos dos 2 governos Lula e depois do primeiro governo da presidenta Dilma, se nós tivemos projetos estruturais, se nós tivermos algum projeto estrutural com o continente africano que poderiam, projetos esses ou programas, mas sobretudo projetos, que poderiam dar sustentabilidade para a continuidade agora das relações no 3º mandato do governo Lula. Eu diria que não. Eu diria que a tendência de se comparar, e a imprensa tem feito muito isso, né? Ela pega o 3º mandato e ela faz uma comparação com o primeiro e o segundo mandato. Essas são realidades muito diferentes. No primeiro mandato, começado em 2003, existia, sim, um desejo de uma aproximação com o continente africano. A política externa, como pensada pelo Celso Amorim, altiva e ativa, reconhecia o lugar do continente africano, ao mesmo tempo que os países do continente africano foram também responsáveis para que o Brasil conseguisse ocupar lugares importantes no cenário internacional, votando, inclusive, como poderíamos ver, acompanhando as assembleias das Nações Unidas, às vezes em que os países africanos votaram com o Brasil. Eu digo isso para
pegar também algo que foi falado aqui pelo professor Josué, ao dizer que a África é dividida em 5 macro-regiões, e isso é verdade, né? Isso geograficamente é verdade, geopoliticamente nós teríamos mais algumas coisas, mas eu gostaria de destacar que a Organização da União Africana considera a diáspora como 6ª região. E aí eu chamo mais uma vez o lugar do Brasil enquanto diáspora nesses projetos todos que vêm sendo conduzidos, que vêm sendo pensados na atualidade, para que possamos gerar uma nova agenda de diálogo no campo da cooperação Sul-Sul com os países africanos, lembrando que nós temos um outro ator importante, que é a China, que já estava lá, mas de uma outra maneira. E nesses 20 anos, o Brasil, então, que nunca ocupou o lugar da China, mas que hoje, para qualquer negociação, ainda que existam falas muito bonitas sobre o Brasil voltou para a África, mas a África não ficou parada esse tempo todo esperando o Brasil. Então, eu entendo que hoje qualquer projeto de aproximação com o continente africano deverá considerar sociedade civil. É na sociedade civil. E nós precisamos ter maestros ou maestrinas que conduzam isso. E eu vejo que as universidades, sobretudo as universidades públicas, poderão ter papéis importantes nesse sentido. E aí nós temos um problema que é, para que tenha um papel importante, as universidades terão que criar centros de estudos para entender mais o continente africano. E aí eu volto a dizer, nós ainda estudamos o continente africano a partir da biblioteca colonial e o continente africano no Brasil ainda é uma OPMI. Eu uso essa sigla para dizer, é um objeto político não identificado. Nós precisamos criar, através da Unilab, ou através da UFABC, ou através de um pool de universidades, um outro tipo de centro esse que tenha como grande foco pensar a cooperação, mas uma cooperação verdadeiramente sul-sul e não a cooperação da forma como ela vem sendo feita. E aí eu vou destacar aqui para vocês algo que pode ser um pouco como exemplo para o que eu estou dizendo, né? Nos últimos 5 anos, eu venho me dedicando a uma pesquisa que ficou parada durante um tempo, porque eu fiquei na gestão da universidade, e isso me permitia fazer pesquisa da forma como deveria ser feita, mas eu venho me dedicando a uma pesquisa que tem como título 50 anos dos estudos africanos no Brasil. Eu estou pegando o período de 1967, quando os primeiros estudantes africanos chegam aqui no Brasil através do PEC-G, que talvez vocês não conheçam, mas vale a pena citar. O programa mais antigo de cooperação do Brasil com o continente africano, e que não pega só a África, mas que tem beneficiado, sobretudo, os países africanos, é o PEC-G, Programas Convênio Graduação. O Brasil, podemos chegar na Universidade Eduardo Mondlane e perguntar quem aqui estudou no Brasil, nós vamos ter uma centena, uma dezena, ou quase uma centena, eu me arrisco a dizer que no caso da Eduardo Mondlane pode ser já uma centena de professoras, professores e pesquisadores que estudaram aqui no Brasil. Então, esse programa foi criado em 1965, logo depois do golpe de Estado militar, sobrevive até hoje. Significa os governos do presidente Lula, esse está pipocando, Acácio, sua fala está pipocando um pouco. Você quer? Eu vou desligar porque deve ser a minha internet. Eu desligo aqui a minha imagem. Então, eu acho que vocês... Posso ir com a câmera desligada? Tudo bem? Só para garantir. Pode. Ela dá som, mas seria legal a gente poder te ver por causa da gravação, né? Então vamos fazer assim. Daqui a pouco eu abro. Porque parece que as duas coisas não serão possíveis, né? Essa tecnologia maravilhosa que nós temos. E olha que eu moro na região central, é uma porcaria a internet aqui. Então, o que eu estava dizendo, esse programa é um programa que precisa ser olhado com mais cuidado, né? O que eu quero dizer olhado com mais cuidado? O Brasil traz anualmente
mais de 500 estudantes, ou cerca de 500 estudantes, que vêm dos países africanos para estudar aqui. Então, eles são formados em economia, formados em sociologia, formados em literatura, formados em várias áreas, depois voltam para os seus países de origem, né? Se o Brasil soubesse conduzir melhor esse programa poderia servir, ele poderia ser um grande projeto de inserção do Brasil no continente africano, numa perspectiva, volto a dizer, de uma cooperação sul-sul. Ou seja, eu não estou aqui, não é do meu interesse pensar se a Volvo está e como é que a Volvo está, ou a Marco Polo, melhor dizendo, se a Marco Polo está na Nigéria, o que a Marco Polo está fazendo na Nigéria, ou o que a Odebrecht está fazendo em determinados países. O meu foco é pensar os países, pensar a relação com a sociedade civil. O meu foco tem sido pensar o desenvolvimento local, o meu foco tem sido pensar numa perspectiva sul-sul, aquilo que o Brasil poderia oferecer de qualidade para os países africanos, né? Então, por exemplo, quando o presidente Lula recentemente falou da Embrapa, né? A Embrapa se orgulha, e é um orgulho nosso mesmo, ao dizer que nós hoje temos 2 safras, temos 3 safras em algumas condições. Agora, não adianta os países africanos, e aí eu vou repetir o que o Samir Amin dizia em uma única frase. O Samir Amin dizia: o problema da África é que ela produz o que ela não come. Então, não adianta nós termos uma safra maior quando essa safra é para exportação. Não adianta termos mais safra de cacau quando o cacau sai da Costa do Marfim, que é o maior produtor de cacau no mundo atualmente. Ele produz 29% de todo o cacau consumido no mundo e não consegue produzir víveres, não consegue produzir aquilo que é básico para alimentar a sua população. E vários países africanos sofrem disso, né? Do mesmo problema, que é um problema que talvez pudesse ser melhor observado, se for desejo do grupo continuar fazendo essa discussão sobre África, na obra do Walter Rodney, que tem como título Como a Europa subdesenvolveu a África. Esse é um clássico para entendermos ainda essas relações de poder mantidas e que continuam de todas as formas, né? Por isso que a União Africana, ainda que a União Africana guarde uma relação, desculpa, a Organização da Unidade Africana guarde uma relação com o projeto neoliberal, né? Ainda assim é importantíssimo olharmos a Agenda 2063 da União Africana, a grande agenda hoje de discussão do desenvolvimento dos países africanos, né? Ou do continente africano como um todo. E aí eu destacaria, então, nesse projeto que eu estou citando aqui, dos 50 anos, a necessidade de olharmos para aquilo que fez com que tivéssemos um crescimento na produção de teses e dissertações sobre a África no Brasil. E o que fez crescer não foi a relação do Brasil com o continente africano, mas sim a Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de África e o ensino de cultura africana e afro-brasileira, uma das primeiras leis assinadas pelo governo Lula em janeiro, se não me falha a memória, 9 de janeiro de 2003, se não me falha a memória. De qualquer forma, ou foi em janeiro ou começo de fevereiro. Ela vai ter um impacto muito grande. Ainda que ela tenha um impacto muito grande, eu poderia afirmar aqui, com certeza, que os cursos de relações internacionais, por exemplo, ainda estão longe de conseguir produzir como poderiam produzir a respeito de África, a respeito do continente africano, das relações do continente africano. Então, o que eu diria aqui, ainda não cheguei ao fim, mas já colocaria mais um ponto aqui. Eu diria que talvez esse terceiro governo do presidente Lula, que eu não vou chamar de terceiro, estou apenas usando a expressão que está na imprensa, mas esse novo governo do presidente Lula, nós talvez tenhamos a oportunidade de retomar parte daquilo que foi feito em 2003 e 2013 e lançar de vez um projeto que reúna algumas universidades para a construção de um centro de estudos africanos, verdadeiramente de estudos africanos, para que não fiquemos nas bordas dos entendimentos ou que façamos aquilo que, vou citar a título de exemplo aqui para vocês, aconteceu recentemente, né?
Imagino que todos vocês aqui leram pelo menos 2 escritores africanos ou mais, né? Quase sempre leram Paulina Chiziane, algumas pessoas leram, Chimamanda Adichie, também algumas pessoas leram, e tem mais 1 ou 2 escritores aí. Mas vocês devem ter a lembrança que o Prêmio Nobel de Literatura de 2021 foi concedido ao Gurnah, Razak Gurnah. Naquele momento, uma corrida muito grande. Ele tem 10 romances publicados. Então, teve uma corrida muito grande dos brasileiros que ficaram sabendo que ele ganhou o Prêmio Nobel e, por isso, saem à busca desses livros. Nós não tínhamos publicado o Gurnah aqui no Brasil, como também não tínhamos publicado outros autores africanos. E se nós não conhecemos literatura africana, se nós não conhecemos a produção, estamos apenas olhando para as economias dos países africanos, nós não estamos construindo verdadeiramente uma relação que eu chamaria aqui de uma relação mais afinada com um projeto Sul-Sul. Então, acho que nós temos agora a oportunidade, nesses anos, de olhar verdadeiramente para os países africanos ou para o continente africano, lembrando que se nós tivemos um aumento entre 2003 e 2013, foram 19 novas embaixadas brasileiras abertas no continente africano. Pena que a embaixadora Irene Vidagala não pôde comparecer a essa mesa, porque a embaixadora tem um livro que foi publicado por nós Eu vou abrir aqui a câmera para mostrar. A embaixadora publicou esse livro pela nossa editora na UFABC, Política Externa como Ação Afirmativa. É um livro excelente. O subtítulo é Projeto e Ação do Governo Lula na África 2003 a 2006. Ela faz uma análise bastante interessante de como essa política externa pode ser entendida como uma ação afirmativa daquele governo de 2003 a 2006. Acho que é retomar um pouquinho esses projetos, levando-se em consideração que é uma nova oportunidade que se abre, mas essa nova oportunidade que se abre, ela não vai ficar restrita voos para Johannesburgo, porque quem vai para Johannesburgo normalmente são os brancos que querem fazer o quê? Fazer safari, né? Acho que tem que ser mais do que isso. Nós temos que olhar uma outra perspectiva, e essa outra perspectiva vai ter que se pensar que nós temos centros de pesquisa importantes no continente africano, então fazer com que o Brasil conheça o continente africano é esse, talvez, um dos nossos maiores desafios. Eu acho que o principal desafio deve ser colocado para as universidades, especialmente para as universidades públicas. Eu teria muito mais para falar, mas para ficar aqui dentro dos meus 20 minutos. Muito obrigado, Acácio. Nós temos, coisa rara, 2 expositores que respeitam o tempo. Isso não costuma acontecer aqui com frequência. Mas muito obrigado, Acácio. Eu vou abrir para as pessoas que queiram fazer uso da palavra, já tem uma pessoa inscrita, que é a Silvia Portela. Eu vou pedir que as pessoas, para se inscreverem, o façam levantando a mão ali embaixo em reações, reactions, né? Raise hand, levante a mão. Silvia, com você, por favor. Eu já tinha escutado o professor Joruel na reunião da Fundação Perseu Abramo, fiquei encantada, porque lá ele teve mais tempo para falar, então fez uma excelente exposição sobre todos os países. E aí, Acácio, também gostei muito das questões que você colocou. Agora, eu queria dizer, inclusive, esta reunião é um passo nesse sentido, porque não podemos fugir da realidade. O Brasil, vamos falar da verdade, e você sabe disso porque você é brasileiro, o Brasil não conhece o Brasil, quanto mais o resto. E eu acho que tudo que você colocou é verdade. Agora, eu acho que nós temos que pensar como avançar nisso. Eu queria dar uma sugestão, se é que você já não conhece, não sabe, a Agência Brasileira de Cooperação está avançando muito, melhorou muito, aumentaram, inclusive, as verbas, etc.,
hoje subiu de status dentro do Ministério. Minha sugestão é que algumas das questões que você falou na área de pesquisa, de centro, etc., pensar algumas ideias e fazer uma conversa com o embaixador Rui Pereira. Eu acho que, com certeza, você falou da embaixadora também. Eu conheci alguns embaixadores que estavam na reunião do grupo de transição, inclusive o que está em Nairobi, me pareceu muito bom. Enfim, eu acho que é isso. Agora eu entrei para falar boa noite e pedir desculpa que eu vou ter que sair, tá? Eu ouvi as duas exposições e fico contente que isso tenha acontecido. Obrigado, Silvia. Está escrito Newton Basile. Newton, com você, por favor. Os países africanos de língua portuguesa podem ser uma espécie de ponte para o Brasil chegar na África? E, ao outro lado da moeda, esses países merecem uma atenção especial do Brasil? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Newton. Eugênio Inocêncio, por favor. Muito obrigado. Eu estou a falar da cidade da Praia, Cabo Verde. Sou cabo-verdiano, sou economista e empresário. Já fui no passado, exerci outras funções, desde jornalista a embaixador de Cabo Verde, e neste momento concentro-me nessa atividade, por um lado enquanto economista e por outro lado enquanto empresário. É muito bom estar convosco, brasileiros, aqui, a falar sobre a África. E, claro, a falar também sobre Cabo Verde. Eu gostei muito da intervenção do professor Jonoel Gonçalves, que conheço há muitos anos, do professor Acácio Almeida, mas, se me permitem, eu queria chamar a atenção por um aspecto que, para mim, é da maior importância. Não são as relações Sul-Sul que vão permitir o desenvolvimento da África. Vai ser a globalização dos países africanos, a globalização da economia africana. Isso é que vai permitir que a África deixe de ser aquilo que hoje é, com países como o Burundi, com um PIB per capita de $250, com o país que tem o PIB per capita maior de todo o continente africano, não ultrapassa $8.000. É a globalização que vai permitir isso. E eu penso, e isso não vai ser feito graças aos olhos bonitos dos africanos e à amizade de não africanos em relação a africanos. Vai ser feito pelas razões do desenvolvimento, do funcionamento da economia de mercado. Do funcionamento da economia de mercado. E a África, penso eu, tem neste momento uma vantagem, para além daquelas que tradicionalmente se conhece, de minérios, potencial agrícola, etc., etc., tem uma vantagem que vai fazer com que o continente seja globalizado. Essa vantagem é demográfica. Neste momento, a população africana representa cerca de 18% da população da humanidade. Nos próximos 50, 70 anos, a população africana vai representar cerca de 33% da população da humanidade. Em 2050, 50% da população com menos de 18 anos vai ser africana. E isso é incontornável para qualquer economia desenvolvida do mundo. Eventualmente, o primeiro país que vai tirar partido disso vai ser a China. Porque a China, em 2022, perdeu cerca de 500 mil pessoas. Este ano, provavelmente, vai perder mais 1 milhão de pessoas. Ou seja, é o envelhecimento da população da China. Assim como a União Europeia está a enfrentar de forma crítica essa mesma problemática da diminuição da população ativa, do envelhecimento da população. A África vai passar a ser o grande reservatório de recursos humanos do planeta. E é a partir daí que nós, os países africanos, vamos nos desenvolver nos próximos 50 e 70 anos. Não será pela amizade dos outros,
nem pela compaixão dos outros, nem pelas relações Sul-Sul. Será pela globalização dos países africanos. Não há outra solução. O presidente Lula, agora há 3 dias, em São Tomé, assinou um convênio de facilitação de investimentos do Brasil em São Tomé. São Tomé é um pequenino país, é um pequenino arquipélago. Suponho que, enfim, se houver uma estratégia por trás dessa assinatura, suponho que será no sentido de utilizar São Tomé como um balão de ensaio. Esperemos que seja. E eu gostaria de ver, digamos, como é que esse balão de ensaio vai ser desenvolvido. Cabo Verde está a fazer uma aposta grande em termos da globalização de Cabo Verde, em se transformar num país plataforma. Como foi no início da criação de Cabo Verde há cerca de 500 anos. Um país plataforma, nomeadamente uma plataforma comercial, uma plataforma de saúde. O professor Acácio Almeida referiu isso. Cabo Verde está a trabalhar há cerca de 4 anos na criação de uma plataforma de saúde em Cabo Verde. Neste momento, o principal setor da atividade económica de Cabo Verde é o turismo. Representa cerca de 25% do nosso PIB. E é evidente que isso implica uma distorção muito grande, porque é o único setor dinâmico da nossa economia. Eu penso que a Plataforma Internacional de Saúde pode ser o grande qualificador de Cabo Verde. Pode ser o grande qualificador do nosso turismo e do país de uma forma geral. E eu acredito, se me permite, professor Acácio Almeida, e eu faço-lhe esse desafio, o professor Januel Gonçalves tem os meus contactos e poderá fornecer-lhe. Eu sou um membro da comissão que foi criada para o desenvolvimento dessa plataforma internacional de saúde em Cabo Verde. Discutimos com a Organização Mundial da Saúde os subsetores dessa plataforma internacional de saúde, nomeadamente o subsetor de saúde para o turista, o turismo de saúde, a produção de medicamentos e de vacinas. Isso foi feito, inclusive, essa determinação foi feita antes da pandemia. E a sugestão de Cabo Verde ser um país produtor de vacinas foi feita para a própria OMS. Outro subsetor da maior importância para Cabo Verde e para os países africanos de uma forma geral, o professor Acácio Almeida deve saber isso muito bem, é a hipótese da criação em Cabo Verde de um subsetor da assemblagem de equipamentos de saúde e a sua manutenção. Como sabem, esse é um grande déficit da saúde em todos os países africanos. Não só a disponibilidade em tempo desses equipamentos hoje cada vez mais sofisticados e também da sua manutenção. E Cabo Verde pode ter esse papel e o Brasil pode ter um papel de parceria muito importante. Um outro subsetor que foi sugestão também da OMS é a criação em Cabo Verde de um centro de qualificação de medicamentos e de procedimentos médicos, nomeadamente em África. Enfim, e os senhores todos sabem qual a razão. O Brasil, penso, também poderia ser um parceiro muito útil nesse sentido. Muito obrigado pelo tempo que me foi concedido e foi um grande prazer estar aqui convosco. Muito obrigado, Eugênio. Está inscrito agora o João Caires. João, com você, por favor. Bem, boa noite, professores. Muito bom ouvir vocês. Sou João Caires, eu tenho origem metalúrgica, trabalhei muito tempo na Ford até ela fechar, na direção do Sindicato Metalúrgico da ABC, e hoje estou na ISP, Internacional dos Serviços Públicos, né? Cuidando aqui do Brasil. Mas a minha dúvida é o seguinte: primeiro, né, se falou na África do Sul, tal, que tem mais o lado da democracia ocidental, eu queria saber como é que está de fato a África do Sul, desde Mandela, né, que vem uma sequência de governo. E o que tem melhorado em si, se tem melhorado muito, se tem avançado ou não, até pelo tempo, né, para a população sul-africana, o que eles têm discutido, o que melhorou, se vai melhorar ou tem muito problema ainda. Outra questão, no norte, né, Marrocos, Saara, como é que fica aquilo ali? Tem muita discussão. E, por último, essa discussão toda aí do Níger,
no Burkina Faso, uma espécie de rebelião contra o colonialismo, né? Coisa que a gente, como não tem muito conhecimento da África, eu, por exemplo, ignorante, viu um vídeo esses dias falando dos 14 países que a França ainda continua explorando, e teve até a frase, eu não lembro quem foi a pessoa, que dizendo que se não fossem os recursos da África, a França seria a 13ª, 14ª economia do mundo, né? Inclusive, uma vez eu vi um vídeo, eu não lembro o nome da pessoa no TED, ela falando disso também, né, da exploração na África. E a gente vê todo esse discurso aí dos países europeus, ocidentais, defensores da democracia e dos direitos humanos, mas que continuam criando toda essa problemática, não só na África, como no Oriente Médio, que tem todo esse problema da migração em massa das pessoas, que está sendo o maior cemitério ao céu aberto, que é a travessia, né, do oceano, dos mares, dos africanos e dos pessoal, especial da Síria e de outros países ali, Líbia, que estão fugindo, tentando fugir de algum jeito das guerras criadas pelos próprios ditos democráticos, ditos defensores dos direitos humanos. Muito obrigado, João. Não tem ninguém inscrito. Antes de devolver, então, para o Jonuel e para o Acácio, eu próprio queria levantar algumas poucas indagações. Uma delas diz respeito a, a esse novo desenho, né, que está ganhando o grupo dos BRICS, agora o BRICS 11, e que deve ser ampliado ainda mais em 2024, né, por uma série de outros países, mas que mostra uma inflexão do BRICS bastante importante em direção a países detentores de importante papel na geração de energia no mundo. Aí o caso dos países principalmente do Oriente Médio, né, mas também o Egito, na África, e o avanço da Rota da Seda no leste africano, né, daí inclusive agora a agregação da Etiópia ao BRICS. Eu pergunto isso para tentar entender um pouco também a importância que a África vem ganhando, a importância crescente que a África vem ganhando no atual jogo geopolítico, onde várias frentes se colocam, frentes na área econômica, frentes dentro da área econômica, na área energética de modo muito, muito forte, e também na riqueza mineral, né, dos subsolos da África e da América do Sul, particularmente, com minérios fortemente estratégicos para o jogo geral que vem sendo jogado. Se vocês pudessem fazer uma abordagem sobre a África nesse jogo, eu agradeceria muito. Bom, ninguém mais se inscreveu, então eu vou devolver para o Jonuel. Jonuel uma redução de José Manuel. É isso? Jonuel. Jonuel. O Tadeu, antes de passar para você, então, o Tadeu Valadares, que também já foi embaixador brasileiro em países africanos. Tadeu, com você, por favor. Antônio, queria, primeira coisa, realmente agradecer muito, tanto a fala do professor Jonuel, quanto a fala do professor Acácio. Eu acho que cada uma delas explorou certas ideias centrais, a visão de ambos, de cada um dos professores, com relação à África. E eu queria colocar algumas perguntas, coisas muito, muito pontuais, né? Eu, como disse o Antônio Carlos Granado, eu, né, sou um embaixador aposentado e trabalhei, digamos, com a África, com a política externa brasileira na África, em 1978, 79, quando fui um assessor de um grande embaixador brasileiro, Ítalo Zappa, em
Moçambique, em Maputo. E depois, por também um tempo muito curto, dirigi uma das divisões, chamada Divisões da África, do Itamaraty. Então, a minha vivência, a minha experiência africana não são monumentais, são pequenas. Eu queria esclarecer isso. Agora, a partir e eu hoje sigo, digamos, a política externa brasileira, como embaixador aposentado, quase como um vício, mas não estou, digamos, inteirado de tudo que acontece, por exemplo, ou do que de mais significativo acontece em termos de política externa do Brasil para a África. Acompanho o que se diz, como os professores também acompanham, só que, no caso dos professores, com muito mais esforço analítico, muito mais profundidade. Então, só para dar um quadro, né, para me situar em relação aos palestrantes. Em relação ao professor Gonçalves, me chamou a atenção alguma das suas colocações, e, sobretudo, acho que é uma visão crítica, né, em que foi essa sensação que me deu. A política externa brasileira para a África foi marcada por um estilo diferente, mas ainda assim neocolonial. Claro, quando eu trabalhei com a África, tudo que nós todos nos víamos, embaixador Zappa, eu, Celso Amorim, enfim, nós nos vimos como nada a ver com uma política externa neocolonial, né? O cônsul-geral de Luanda, que conseguiu que nós reconhecêssemos como se fosse o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, né? Era um dos nossos interlocutores chaves nessa política. Mas então aí eu deixo em aberto essa questão, mas o que eu lhe perguntaria, professor, o que é que seria então para o senhor hoje uma política externa brasileira em relação à África que não fosse neocolonial? A antiga, aparentemente, foi. Então, a de hoje está começando ou recomeçando. O que é que garantiria que ela não fosse uma política neocolonial? Isso aí é uma questão. A outra é mais um convite à reflexão, não é isso seria matéria para uma outra conferência. Eu me pergunto, e pergunto ao senhor também, se eu estou certo, ou talvez esteja equivocado, mas eu senti na sua exposição uma proposta, digamos, de analisar a conjuntura, a dinâmica, a estrutura da vida política da África e dos conflitos geopolíticos intra-africanos a partir de dois polos, democracia e regimes autoritários. Se o senhor colocou dessa maneira, eu posso ter me equivocado na minha percepção. Se eu estou equivocado, me desculpe. Mas o que me parece é que talvez essa chave não dê conta, né? Ela talvez seja muito polarizadora e talvez ela não veja as cores intermediárias entre os extremos dessa panóplia de cores. Então, eu acho que a gente tende a cair, às vezes, numa visão normativa de análise geopolítica e que parte de um polo, digamos, bom, com todos os defeitos que tem, pode elaborar os defeitos assim, infinitamente, mas é um polo democrático. E um outro polo, que é um polo autoritário, que gera as crises. Então, na minha percepção, isso aí tem seus problemas. Então, mas quero deixar isso como uma reflexão para o senhor. Em relação à fala do professor Acácio, primeiro, né, tal como a fala do professor Jonuel, gostei muito da sua fala, professor Acácio, mas eu penso que talvez, ela haja focado demasiadamente no que, na linguagem dos analistas de língua inglesa, eles chamam do soft power, né? Então, acho que
a sua visão está muito marcadamente ancorada na que o futuro tem que ser uma cooperação sul-sul, né, amplamente entendida, né, referência ao nosso patrono egípcio, né, o Samir Amin, mas o que o senhor talvez tenha colocado na minha percepção é de que o caminho é cooperação técnica, cooperação intelectual, cooperação cultural, relações dinâmicas, intensas, densas entre elementos da sociedade civil brasileira e elementos das sociedades civis dos países africanos. De uma certa maneira, a minha reflexão é um pouco tem afinidades eletivas com a reflexão que eu fiz a propósito da fala do professor João Noel. Ou seja, o que o senhor disse, eu não creio que ninguém pode ser contra. É evidente que deve ser assim, mas isso não pode ser nem o todo, nem mesmo o centro da coisa. Porque a política externa, a geopolítica, ela é uma área que exige, além dos votos do coração, uma análise muito realista dos rumos do mundo, e dos rumos do mundo brasileiro, dos mundos do mundo africano, se a gente pode falar, né? Na verdade, são mundos africanos, né? Mas, enfim, simplificando, a gente pode falar do mundo brasileiro, que também são mundos, e do mundo africano. Eu acho que se a gente fica só focado na cooperação técnica, científica, intelectual, cultural, literária, é ótimo, mas ficar só focado nela não constitui uma política externa. Não se pode fazer uma política, na minha visão, posso estar equivocadíssimo, eu não sou um homem de grandes certezas, mas eu acho que não dá. Como também, em relação ao professor João Noel, se a minha interpretação foi correta, eu acho uma chave difícil, a chave que você analisa o que está acontecendo na realidade do mundo a partir de uma chave que coloca polos opostos, democracia e autoritarismo, e confere nessa formulação ao autoritarismo um papel de desencadeador, de gerador de crises. Então, um pouco, não chego nem a ser pergunta, muito mais quase comentário, mas agradeço muitíssimo a ambos e aprendi muito com vocês dois. Muito obrigado, Tadeu. Bom, agora não tem mais ninguém inscrito, eu passo então de volta para o professor João Noel e para o Acácio para as suas considerações finais. João Noel, com você, por favor. Muito obrigado. Olha, antes de mais, eu vou ter que começar pelo último, pelo embaixador Tadeu, porque ele realmente dá um quadro geral. Ele entendeu perfeitamente o que eu falei. O confronto que existe, o ponto de partida para que a África seja inserida no mundo em condições de igualdade é a resolução do problema interno do poder político. O poder político, e realmente o embaixador entendeu perfeitamente que eu disse que tem as democracias de um lado e os regimes autoritários do outro. Antes de eu dizer por que eu acho que são os regimes autoritários que desencadeiam as crises, dando alguns exemplos, eu queria agradecer ao professor Acácio a referência que fez ao CODESRIA, que eu fui 6 anos membro do Comitê Executivo do CODESRIA lá em Dakar, grande amigo do Samir, que morreu há relativamente pouco tempo, e queria também saudar a presença do meu grande amigo Eugênio Inocêncio, que está na cidade da Praia, e que, mesmo antes da gente se conhecer, já estávamos na mesma luta. Participamos no combate anticolonial, ele pela independência de Cabo Verde, eu pela independência de Angola, porque quando a gente se conheceu pessoalmente, a gente já tinha um currículo comum. E eu fico muito satisfeito de ver ele aqui entre nós. Agora, voltando então ao embaixador Tadeu, porque ele me permite só entrar nas grandes definições que permitem responder às outras perguntas, inclusive a dos BRICS, que não é só um tema africano. Realmente, o que nós consideramos, baseado nas experiências de luta anticolonial e pela democratização do continente africano, 2 lutas em que o Eugênio também esteve, a gente acha o seguinte: em qualquer discurso ou projeto,
político, econômico e social, se não tiver os direitos humanos garantidos, todo o resto do discurso é falso. E isto é produto de uma leitura do mundo, naturalmente, mas da história africana e da história pessoal nossa, quer dizer, que nascemos em colônias ainda, e só saímos delas lá no fim, né? A descolonização dos países de língua portuguesa foi a última, tirando a África do Sul e o Zimbábue, foi a última. Ora, com esse tipo de argumento, o que nós verificamos é que no continente africano se criaram regimes de poder absoluto, que são regimes que nós definimos como do contra-desenvolvimento. São regimes voltados para a acumulação primitiva de capital, a partir de punção, vamos usar essa expressão que se usa em economia, nas finanças públicas. Ou seja, que são regimes em que não é a sociedade que controla o Estado, mas é o Estado que controla a sociedade, e um pequeno grupo, que foi lá colocado pelos poderes coloniais, controla o Estado ele próprio. E esse pequeno grupo, para se manter no poder, só pode se manter por via ditatorial, daí que o Partido Único se transforma no grande instrumento de constituição de uma nova classe dominante na África. Ou seja, a ausência de democracia na África teve o efeito de constituir uma nova classe, que é essa classe que está no poder, e é ela que, por exemplo, por Samir Amin, era acusada de ser uma elite traidora da África. É uma elite predadora, do modo geral, tirando um ou outro caso, e aí mesmo em regimes democráticos, é uma classe predadora que, além de fazer guerra econômica contra aquilo que a África do Sul chama de captura de Estado, contra as finanças públicas, coloca capital africano, coloca lucros africanos na Europa. Ora, esse tipo de regime não é um regime que possa promover desenvolvimento. Então, para nós, a luta principal é uma luta no sentido de que a sociedade possa, pelos melhores mecanismos possíveis que sejam disponíveis no conhecimento humano, em que a sociedade possa ter função de escolher quem está no poder e de vigiar quem está no poder. É claro que quem vive a realidade africana, como a gente tem vivido, o Eugênio também poderá confirmar isso, a gente viveu sob uma repressão constante. Eu não vou contar quantas vezes abriram fogo contra mim. Então, quer dizer, a gente considera que isso, e depois temos a história toda, né? Foram 12 milhões de escravos. Tudo isso feito realmente com base em regimes autoritários. Então, o continente africano, que é o continente que tem mais regimes autoritários, é o continente, ao mesmo tempo, que tem mais lutas democráticas, que não são nem noticiadas. Os movimentos, eu compreendo o professor Acácio, quando ele quer estabelecer contatos e reforçar a sociedade civil, será algo muito interessante na África, porque os movimentos sociais são eles que são promotores de mudança. Todos os regimes que são democráticos na África, eles possuem movimentos sociais chamadas ONGs, chamadas sociedade civil, há vários nomes, nós continuamos chamando de movimentos sociais, e eles têm um valor estratégico, têm uma capacidade de pressão muito grande sobre o poder. E, ultimamente, os poderes corrompidos, que são, em grande parte, regimes ditatoriais, eles sofrem uma grande pressão da parte da população, em virtude da situação social que criaram, e que se traduz por uma coisa muito simples. O continente africano continua recuando do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista social. Então, se esse não é o combate principal, eu me pergunto qual será o combate principal. O outro aspecto que o embaixador Tadeu levantou é o que seria uma política não neocolonial. Aí é que eu não me expliquei direito. Eu não disse que o Brasil fazia uma política neocolonial. Eu falei que as empresas que se instalaram, empresas brasileiras, que se instalaram na África, aproveitando os 2 primeiros mandatos de Lula, fizeram o mesmo que as potências coloniais fazem hoje. Não é o que elas fizeram quando estavam no poder diretamente. Ou seja, fazer extrativismo, vamos lá, se quiser eu dou exemplo. A Vale do Rio Doce está fazendo o que na Guiné? Tirando bauxite. O que estava fazendo a Odebrecht em Angola? Prestando serviço de pagamento imediato, construção de barragem, construção de cidade, tudo, e extraindo diamante. O que está errado na ação, por exemplo, dá para responder, na ação de uma empresa como a Odebrecht, faz a mesma coisa que as empresas de construção civil portuguesas e chinesas. Constroem, levando material dos seus países,
levando pessoal dos seus países, portanto, não contribui nem para a diversificação da produção local, nem para gerar emprego em número suficiente localmente. Então, o que está de neocolonial, eu não gosto muito da expressão, porque a gente não pode passar a vida definindo os regimes, é o colonial, é o pós-colonial, é o neocolonial, nunca mais acabamos. E eu me lembro que a Conceição Tavares dizia, num certo momento, olha, sempre que a gente, ela foi minha professora na FRJ, e ela dizia assim, olha, sempre que vocês virem algo que diz neo, pós ou pré, isso significa uma dificuldade de definição concreta. A gente não sabe como é que chama, vamos acrescentando nomes às coisas que já passaram. Eu acharia que era importante na política externa que o Brasil tem agora em relação à África, é que o Brasil coopere realmente, e esse pequeno investimento de que Lula falou em São Tomé, o Eugênio reparou muito bem que São Tomé pode ser um caso piloto, é investimento na diversificação da economia desses países. Quer dizer, se você tem contrato para ficar 10 anos fazendo construção civil, você tem que montar uma fábrica de cimento localmente. Você tem que formar pessoal local, porque senão você não está contribuindo para o desenvolvimento da África. É só discurso. O que está acontecendo é o contrário. A África, com todos os países, inclusive os emergentes, que durante 10 anos estiveram presentes na África, foi a África que deu lucro a esses países, e o lucro local ficou pouco. O caso da China é emblemático. A China constrói, como potências coloniais, a China constrói infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, para transportar o mineral que lhe interessa. Porque, por exemplo, o caso concreto de Angola tem uma dívida de 22 bi em relação à China e paga com petróleo. De maneira que até a política de infraestruturas, que é montada como é que chama, no caso da China, com capital chinês, esse capital chinês não sai da China de fato, porque são empresas chinesas que têm que fazer isso. Ora, eu não contesto que quem faz empréstimos à África possa não querer dar esses empréstimos a outros países e utilize as suas empresas, mas que não forme pessoal local e que não construa infraestruturas locais, ou estruturas locais, não é infraestrutura, é estruturas locais, isso é que me parece fazer a diferença. Então, estão aqui duas diferenças. Uma do ponto de vista político, outra do ponto de vista econômico. Os contatos com a sociedade civil é responsabilidade da sociedade civil. Quantas entidades de sociedade civil brasileiras procuraram contatos com africanas? Muito poucas. Eu me lembro quando foi a segunda Cúpula da Terra, era o Rio Mais 10, foi em Joanesburgo, e eu me lembro de ter ouvido conversas de pessoal de ONGs importantes do Brasil com desconhecimento total, inclusive, por exemplo, achando muito assim, surpreendente que na África do Sul exista o MST, Movimento Sem Terra. É só um exemplo para dizer que os problemas sociais e econômicos da África eles são basicamente os do mundo inteiro. É isso que leva o Eugênio a dizer, o Achille Mbembe também disse, que o fundamental é ter uma visão global da África, não ter uma visão do exótico, não pensar que a África é tão diferente, que quase não faz parte do mundo. Quer dizer, é um negócio assim, uma especificidade que colocaria o continente à parte. E esse colocar à parte é criado justamente por essas classes dominantes que dizem assim, isso de direitos humanos é uma coisa, basicamente é isso. Ah, é uma coisa para outros países, para nós aqui não. De forma concreta, querem dizer o seguinte, direitos humanos é para os brancos e aqui para os negros é autoridade tradicional, que é uma leitura que qualquer grande intelectual africano, por exemplo, nós no Codés Riá, quando combatíamos isso ferozmente, que é uma visão, então, que o professor Serrano, que era professor, agora está aposentado, que era professor na USP, ele sublinha num livro muito interessante sobre a África, em que ele diz o seguinte, a contradição social, é uma característica de toda a humanidade. Não há nenhum grupo humano sem contradições internas. Negar essa contradição à África significa negar a sua própria humanidade. Então, vamos considerar que realmente esses dois aspectos, não é? O aspecto da diversificação econômica do continente africano e a sua democratização são elementos essenciais. O terceiro, foi por isso que eu insisti muito nas comunidades de desenvolvimento, é a integração subregional. Bom, para não ficar muito tempo eu com a palavra, eu vou só dizendo rapidamente, o Eugênio respondeu já um pouco a questão dos PALOP serem uma plataforma, uma ponte, um ponto de passagem do Brasil para contatos, para aprofundamento do seu relacionamento com a África. Eu acho que os PALOP são sim. Os PALOP são os países africanos de língua oficial portuguesa. E dessa vez, Lula deu uma mensagem provavelmente
será a mensagem da própria política exterior, que é: ele saiu da reunião dos BRICS, foi a Angola, que é o maior dos PALOP, e foi a São Tomé, que é o menor. Em Angola assinou 11 contratos, Angola tem meios diferentes de São Tomé, e em São Tomé eu espero que o investimento brasileiro, que será muito facilitado em São Tomé, faça de São Tomé uma economia que seja pelo menos como a da Ilha Maurício, seja pelo menos como Cabo Verde. São Tomé é produtor de cacau e produtor de peixe. São duas ilhas. É claro que isso não dá um nível de vida muito alto. A situação que você perguntou da África do Sul, eu diria assim, do ponto de vista político, a África do Sul, nesse momento, tem um governo que não tem grande relação com o governo de Mandela. O governo de Cyril Ramaphosa é um governo que pegou uma crise violenta, que foi gerada, sobretudo, no regime de Jacob Zuma, que foi tirado do poder pelo próprio ANC, envolvido em operações de corrupção, onde apareceu o conceito de captura de Estado, e Cyril Ramaphosa tem uma grande dificuldade na gestão dos vários interesses, porque, em primeiro lugar, vamos lá, não sei se eu posso chamar de alta burguesia branca, vou chamar de grande empresariado branco, continua controlando a economia sul-africana. Esse controle é um controle muito, no caso sul-africano, mais do que em qualquer outro país da África subsaariana, muito ligado ao capital internacional. A economia sul-africana é uma economia altamente internacionalizada no seu setor moderno, que é o setor industrial, que é 25% do PIB, e então 46 mil fazendas agrícolas que fazem da África do Sul um grande produtor de cereais em toda a África e que, inclusive, tem nisso afinidade com o Brasil. São duas potências agroalimentares e são duas armas poderosíssimas, tanto do Brasil quanto da África do Sul, porque, nesse momento, uma das duas grandes parcelas, consequência da guerra da Ucrânia, das duas grandes parcelas na inflação mundial é o agroalimentar. São duas potências agroalimentares. Quanto ao relacionamento humano, que é algo muito, muito importante na África do Sul, eu tive essa percepção quando estava lá, e tenho essa percepção agravada agora, na última vez que eu... Nesse momento, legalmente, já ninguém discrimina ninguém, mas as várias comunidades, seja de cor, seja de etnia e de língua, estão cada vez mais de costas umas para outras. É uma situação que pode, inclusive, levar à fragmentação da África do Sul. E esse é o grande receio que o atual poder do Ramaphosa tem, falando muito rapidamente, porque a gente não tem tempo. Porque este problema da África do Sul poderia, e tem dado, né? Nós na UF fazemos debates em torno disto. Os riscos, por exemplo, que a África do Sul corre neste momento. A África do Sul corre o risco de se enfraquecer de tal forma, a Nigéria diz isso, que vai acontecer isso e culpa o governo e por aí. Bom, a pergunta sobre Marrocos e a Polisário está num impasse. Marrocos tem o Saara Ocidental sob controle militar, e inclusive a população saharaui já é minoria no seu próprio território, tinha pouca população, 50 mil habitantes, e Marrocos promoveu uma migração massiva de marroquinos, são mais de 100 mil, e se discute agora, no referendo sobre a independência ou integração do Marrocos, quem é que vai votar. Porque se votar todo mundo que está residente lá, naturalmente o Marrocos vai ganhar, e a Frente Polisário não concorda com isso, o bloqueio está aí, nesse ponto. Em relação ao Níger, o Níger teve um golpe de Estado que teve umas motivações que são assim meio suspeitas. Eu suspeito de qualquer golpe militar, e sobretudo num país que tinha um presidente eleito. Ora, esse golpe militar foi dado pela Guarda Presidencial. E foi dado a partir do momento em que o general Tainá sabia que ia ser demitido do comando da Guarda Presidencial. Há uma luta no aparelho securitário em todo o Sahel em virtude da guerra contra o jihadismo. E ele se antecipou e deu um golpe. Esse golpe tem gente de tudo quanto é tendência. O Tainá não tinha tendência nenhuma, é claro que todo mundo ali critica a França, a política francesa na África é uma política, essa sim, pode ser chamada de neocolonial, inclusive através da moeda, mas o golpe militar no Níger é um golpe antidemocrático. E nessa situação, a Comunidade Econômica dos Estados da África do Oeste, com destaque para 3 países, Nigéria, Costa do Marfim e Senegal, querem chegar ao ponto de uma intervenção militar no Níger para devolver o poder ao presidente que foi deposto, que está preso no palácio até hoje, e a CEDEAO declarou a linha vermelha é a conduta dos militares em relação a esse presidente derrubado. Se ele for considerado preso, torturado ou morto, essa invasão será declarada. Tem muita gente que diz, que eu inclusive já discuti isso com o próprio Eugênio Inocêncio, que não concorda com a intervenção militar,
Eu não tenho posição sobre isso, estou na dúvida, mas realmente as intervenções militares costumam agravar o problema. Os regimes autoritários se servem disso para mobilização patriótica, é defesa do país contra invasores estrangeiros, tem isso como pretexto. Em relação aos BRICS, e para concluir, portanto, os BRICS não são uma entidade africana, os africanos que estão nos BRICS, a Nigéria não é candidata a entrar, não sei se vai mudar de opinião ou não com esse presidente, mas realmente a presença do Egito é uma presença que é consequência da presença saudita. Quem conhece a política árabe sabe que Egito e Arábia Saudita discutem a liderança do bloco. Se você chama um e não chama o outro, você arruma problema. Então temos que fazer esse ponto de equilíbrio. Ainda no Oriente Médio, a entrada dos Emirados Árabes Unidos não tem nada a ver com o conceito de economia emergente nem de grande economia. Os Emirados Árabes Unidos, desculpem a expressão, fizeram aquilo que se faz para entrar no cinema, pagaram o ingresso. Olha, eu vou colocar tanto dinheiro no Banco de Desenvolvimento se eu entrar nos BRICS. E foi assim que entrou. E a Etiópia entrou como substituta da Nigéria, porque a África do Sul não quer ver a Nigéria em nenhuma posição em que possa contestar o poder sul-africano, inclusive porque Ramaphosa sabe que a África do Sul está numa situação de transição bastante difícil. Agora, a rota da seda em cinturão, como dizem os chineses, isso sim teve peso na escolha de países do Índico, sem dúvida alguma, e do Oriente Médio. E o Brasil, para apoiar isso, exigiu a entrada da Argentina. A Argentina pode agradecer ao Brasil essa entrada. O que se dizia em Joanesburgo é que, de fato, os BRICS, o peso mundial dos BRICS é o peso da China e o peso da Índia. E esse alargamento inicial de China e Índia, que devia ter sido precedido da publicação de um protocolo com motivos, com conceitos, quem é que pode entrar, quem é que não pode entrar, acabou sendo resolvido para não desequilibrar, portanto, não alterar a correlação de forças nos BRICS entre a Índia e a China. A única intervenção que teve fora disso foi da África do Sul, sugerindo a Etiópia, e o Brasil propondo a Argentina. Só para concluir, o ministro das Finanças da África do Sul, o Enoch Gondongwana, e o ministro das Finanças do Brasil, o Fernando Haddad, têm vários encontros marcados, mas já tiveram um, no qual vão fazer acordos. Existe um mecanismo, que é o Acordo de Belo Horizonte, 2004, que é um acordo feito entre o Mercosul e a União Aduaneira da África Austral, porque sentiram que dentro dos BRICS há desequilíbrios. É bom a gente estar aqui, estamos falando francamente. Eles sabem perfeitamente o que é isso. E Brasil e África do Sul realmente têm que fazer esse entendimento e não sei se esses BRICS vão durar muito tempo. É claro que se houver um entendimento global entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, o que faz um mundo tripolar, não faz multipolar. Aqueles que não querem seguir nenhuma das grandes potências ainda não têm polo constituído. Mas se houver um acordo entre esses três, a China e a Rússia deixarão de se interessar pelos BRICS. Pronto, essas são as minhas respostas. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, me perdoa se eu esqueci. Muito obrigado, Manuel. Eu acho que foi bastante abrangente a sua resposta. Eu queria, então, agora passar para o Acácio. Acácio, com você, por favor. Tá ótimo, obrigado, Granado. Eu não vou tocar em todos os pontos trazidos como colaboração pelos colegas, mas apenas em alguns, porque pelo avançado da hora, mas também esperando que vocês nos chamem aqui em outras ocasiões para continuarmos essa conversa. Então, já agradeço o convite e agradeço também as questões colocadas, porque já saímos daqui com uma outra tarefa, que é exatamente de pensar aquilo que foi trazido, né? Vou começar lembrando desse lugar que a Silvia falou, da Agência Brasileira de Cooperação. Sem dúvida nenhuma, é necessário olhá-la com mais atenção, e agora nesse novo momento, desse novo governo. Lembrando também, nos últimos meses, houve um apagão ali, todas as informações que tínhamos em relação aos projetos em andamento, os projetos já realizados desapareceram. Não sei se voltaram nas últimas horas, se aquele mapa que eles apresentavam está de volta, mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais do que vinha sendo feito nesses últimos anos, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada na agência, sim. Concordo com o Milton, quer dizer, o Milton faz uma pergunta e eu já vou dizendo que concordo com ele. Os PALOPs, ou os países africanos de língua oficial portuguesa,
pode ser sim uma ponte, essa ponte sobre o Atlântico, ela pode dar exatamente nos países africanos de língua oficial portuguesa. Olhando os dois mandatos do governo Lula, nós vamos tirar a conclusão de que foram os países mais beneficiados, e entre eles Moçambique foi o país que mais recebeu investimentos, não é? Ele está numa posição estratégica, Moçambique, e sabíamos disso. Então, eu acho que, novamente, para a sustentabilidade ou para a sustentação dessa política externa do governo Lula para o continente africano, é necessário que se parta de parceiros já conhecidos, e os países de língua oficial portuguesa são parceiros conhecidos. Eu recuperei agora há pouco tempo essa revista que o embaixador Tadeu certamente se lembra, do Política Externa Independente. Eu estou com o terceiro número aqui dela, que é de 1966. É o terceiro número do primeiro número da revista, né? E tem uma parte reservada com o título O Brasil e as Colônias Portuguesas na África, a proposta de criação de uma comunidade afro-luso brasileira. Então, tem aqui diálogos bem interessantes que reunindo o Marechal Castelo Branco, pelo Brasil, o presidente do Senegal, Leopoldo Senghor, depois o ministro Franco Nogueira, de Lisboa, e todos eles fazendo uma discussão do que seria essa proposta dessa junção daquilo que seria a comunidade CPLP, né? Claro que naquele momento não era CPLP, mas era mais ou menos isso que estava em construção. Eu posso depois disponibilizar, digitalizar e mandar para vocês, porque me chama muito a atenção a entrevista seguida desse debate, uma entrevista com Marvin Harris, que era um americano que estudava as relações luso-brasileiras, veio muito ao Brasil, parou de vir ao Brasil depois que teve dengue, então nunca mais veio ao Brasil, já é falecido, e a crítica que ele vai fazer é a proposta que estava sendo colocada ali, que tinha como interesse fazer com que o limite territorial brasileiro fosse Angola, né? Então, ou seja, uma área de abrangência de controle do Brasil sobre os países africanos, mas orquestrado, sim, por Portugal, né? Então, acho que vale a pena recuperar um pouquinho tanto a história do que é hoje chamado de PAOP, e se existe verdadeiramente essa instituição, ou se é apenas uma junção de países, e também qual vai ser o papel da CPLP. De qualquer forma, eu acho que tem sido, pelo menos para as universidades, tem sido as nossas portas de entrada. Vou concordar também em partes com o embaixador Eugênio, porque acho que a globalização pode ser uma saída. Eu sou um afro-otimista, pensando no Carlos Lopes, né? Mas que eu acordo todos os dias afro-pessimista. Então, eu não acredito que a globalização será a saída. Eu continuo achando que são os movimentos sociais, e aí também, falando agora com o embaixador Tadeu, acho sim que não é pelo soft power, e pelo soft power nós não vamos construir isso. Acho que a minha ideia de relação sul-sul, ela não negligencia as relações norte-sul. Não estou querendo tirar as relações ou inviabilizar a possibilidade de criação de relações norte-sul, mas acho sim que nós vamos ter que insistir em relações sul-sul duráveis e que tenham elas a possibilidade de se criar projetos estruturais. A retomada hoje do governo Lula na África, eu me arriscaria a dizer que nós não temos nenhum projeto estrutural lá. Não ficou nenhum projeto estrutural. Se pensar, por exemplo, no projeto do Cotton Cafra, a região do Sahel, né, era 4 países mais um, que era o Benin, né? Aquilo não existe mais. A ideia de se construir foi construído um laboratório para a produção de antirretrovirais em Moçambique. Isso não resultou em mais nada, não teve continuidade. Então, o que eu fico pensando hoje, e aí vou concordar totalmente com o embaixador Tadeu, que no soft power nós não vamos conseguir avançar, mas é ainda a minha linha.
ainda é minha linha, romântica e afro-otimista, mas ainda é a minha linha, porque eu não consigo ver outras possibilidades, mas sei que, indiscutivelmente, não é assim que avançaremos muito. E aí, novamente, com o embaixador Eugênio, embaixador, eu fico pensando se sobrará alguma coisa na África nesses 50 anos, em que a África se tornará essa referência, mas referência no que? Se os recursos estratégicos terão sido levados, se a sangria do continente africano se acelerará. Então, eu não consigo ver qual o compasso, e aí eu deixei aqui sobre a mesa exatamente o livro do Carlos Lopes, Compasso de Espera, o fundamental e o acessório na crise africana, e acho que ele continua ainda muito atual, né? O que é fundamental e o que é o acessório nessa crise? Por outro lado, eu destacaria duas coisas que todos nós aqui nessa sala sabemos. São 60 anos de independência, né? 60 anos de independência. Então, são países muito jovens. E essas contradições que o professor Serrano indica, que são naturais de qualquer processo civilizatório, né? Ele pega o continente africano em outro momento da história da humanidade, né? A Europa não lidou com isso, a América Latina lida com algumas questões que são muito próximas, mas que não são as mesmas questões. O que eu vejo cada vez mais é uma sangria, uma pilhagem no continente africano, e dessa pilhagem faz parte também as elites, ou parte das elites, não é? Quem continua explorando diamantes na África do Sul são as mesmas empresas que exploravam ainda durante o apartheid, né? No convite para estarmos aqui, o Granado, e aí não é nenhuma crítica, não, mas o Granado disse os 54 países do continente africano, então o Granado já deixou o Saara Ocidental de fora. Eu faria um convite dizendo 55 países do continente africano, porque eu gostaria que aquilo que foi uma decisão da Organização da União Africana, da inclusão do Saara Ocidental, fosse mantido. Se o Marrocos quer sair da Organização da Unidade Africana, é uma outra questão, né? Então, eu acho que nós, pensando aí no movimento social, pensando na sociedade civil, nós vamos ter que entender cada vez mais que o DNA da opressão que está aqui na América do Sul está também no continente africano. Então, a saída, por isso, eu vou insistir que é sempre a unidade, a união dos movimentos sociais de todos esses lugares, porque e aí eu pego um exemplo que pode ser pueril, mas que, a meu ver, conta muito, a pressão que nós tivemos aqui sobre a indústria do tabaco fez com que nós diminuíssemos o número de jovens fumando. Mas eu só vejo aumentando o número de jovens fumando no continente africano. Então, a indústria do tabaco sobre para onde migrar, a indústria que vem destruindo, que vem derrubando as florestas, também tem migrado para o continente africano. Então, por isso, embaixador Eugênio, eu fico pensando se nós conseguiremos mesmo chegar a esse ideal do que o senhor trouxe, né? Espero que sim, né? Não vou falar aqui da África do Sul e vou fazer apenas um comentário aqui. O Boaventura foi quem, acho que pela primeira vez, disse que a presença do Brasil no continente africano era neocolonial, né? Sei que nós estamos aqui entre embaixadores aposentados, economistas, mas e sei que também está gravado, mas vou deixar ainda assim o meu registro. Vou dizer que nós não tivemos competência nem para ser neocoloniais no continente africano. Nem para isso nós tivemos competência, né? Por quê? Porque falta ainda conhecimento, falta ainda um conjunto de ações, ou seja, nós não temos centro de formação para isso, para uma relação de maior conhecimento sobre as realidades do continente africano, não é? Eu acho que é urgente, e aí eu encerro dizendo, acho que é urgente a criação de novos centros de estudos africanos no Brasil, ao contrário do que vem ocorrendo na Europa, que os centros estão fechando. Acho que nós precisamos fazer isso, nós precisamos promover a ida de estudantes aqui das instituições brasileiras para instituições do continente africano, precisamos ter uma parceria lá com o Codesia, professor Jonuel,
que receba estudantes brasileiros também para conhecer um pouco mais as realidades das ciências sociais, como elas são pensadas e produzidas no continente africano. Eu acho que isso vai nos ajudar. E a minha fala é muito mais olhando para a universidade do que olhando para um conjunto maior que eu não dominaria. Então, peço desculpas também por não ter sido mais amplo e mais abrangente, mas agradeço. Embaixador Tadeu, uma felicidade reencontrá-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Embaixador Eugênio, muito obrigado também pelas suas considerações. Vou sim falar com o Granado para depois ter o seu contato, para trocarmos também algumas ideias, se for possível. João, também agradeço a pergunta. Quem mais? Acho que é isso. Agradeço, então, a oportunidade. Muito obrigado, Acácio. Muito obrigado, Jonuel. Nós tivemos hoje uma atividade sobre um tema que nós estamos abordando pela primeira vez. A gente vem trabalhando com a questão geopolítica já há algum tempo, abordando vários aspectos da questão geopolítica, mais especificamente a questão africana no âmbito do debate geopolítico. Esta é a primeira atividade que a gente faz. Eu acho que ela nos deixa não só um volume de aprendizado importante, mas ela nos deixa também a certeza de que a gente volta ao tema em algumas das próximas atividades. Quero agradecer muito a participação do professor Jonuel Gonçalves, quero agradecer também a participação do professor Acácio Almeida e quero agradecer toda a contribuição dada pelas demais pessoas que participaram aqui conosco. Muito obrigado a todos e a todas, e a gente volta na segunda-feira que vem.